Olá, novamente. Agora nós vamos falar dos reinos bárbaros. Nós vimos que o Império Romano se desfez e no lugar dele surgiram vários reinos bárbaros. Na região da Itália existiram reinos bárbaros, na região da Península Ibérica, onde hoje ficam Portugal e Espanha, também surgiram reinos bárbaros, e na região da França também surgiram reinos bárbaros, principalmente o reino dos francos. Quando falamos dos reinos bárbaros, então, na verdade, na maior parte das vezes, nós concentramos o estudo no reino dos francos. Por quê? Porque mais para frente esse reino dos francos vai dominar vários outros territórios. O reino dos francos vai acabar se fragmentando ainda mais, ou seja, a Europa já estava fragmentada em reinos. Esse reino dos francos lá no futuro vai se fragmentar em pedaços ainda menores. E isso é que vai dar o tom de toda a Europa. Isso é que vai dar origem ao feudalismo. Por isso, neste momento, nós concentramos a análise no reino dos francos. Apenas antes de entrarmos no reino dos francos em si, cabe a gente lembrar de outras coisas que falamos na aula anterior. Ou seja, existiam vários povos bárbaros, vários povos germânicos ao redor do Império Romano, existia um conflito entre religiões, o cristianismo estava surgindo e, além disso, a relação desses bárbaros às vezes era pacífica, às vezes era um pouco mais conflituosa com os romanos. Características básicas desses povos bárbaros antes da formação dos reinos. O poder era passado pelo sangue, ou seja, a questão da hereditariedade era muito forte entre os bárbaros, entre os germânicos. Geralmente eles estavam divididos em tribos pequenas, em pequenas vilas que não tinham muitos habitantes. Às vezes, principalmente em momentos de guerra, essas tribos acabavam se unindo e alguém acabava sendo líder de todas essas tribos. Esse líder era um rei. Esse rei passava o poder dele de forma hereditária. Então, a questão de reis, de uma pessoa que detém o poder em uma região e que esse poder é passado de pai para filho, é algo que vai entrar na história europeia, principalmente por causa desses povos germânicos. Dito isso, vamos entrar nos francos. Hoje nós vamos falar de duas dinastias, que são as dinastias que nós temos que conhecer sobre os francos. Quais são elas? A dinastia dos Merovingios e a dinastia dos Carolíngios. O que é uma dinastia? É uma família que fica no poder durante os anos, geralmente durante décadas e séculos. Então, quando a gente fala dinastia merovingia, a gente fala de uma linha de reis que foram passando poder de pai para filho, de pai para filho. Dinastia merovingia, uma família. Quando chega ao fim a dinastia merovingia, surge a dinastia carolíngia, outra família que também mantém o poder durante certo tempo. Começando pela primeira, dinastia merovingia. Ela tem esse nome porque na origem dizem que existiu um governante, um rei, que se chamava Meroveu. Por isso, Merovingia, as pessoas que são descendentes de Meroveu. Nós temos pouquíssimas informações sobre esse Meroveu. É quase difícil até afirmar que ele de fato existiu. Portanto, não temos muito
como saber sobre a vida dele. Sabemos apenas que a família dele, que se diziam descendentes de Meroveu, ou seja, se diziam merovingios, eles vão governar a região dos francos, onde hoje é a atual França. Isso vai acontecer principalmente graças a um rei chamado Clovis, que viveu no século V depois de Cristo, ou seja, ele é contemporâneo da queda do Império Romano. O período em que ele é rei dos francos é o período em que o Império Romano está caindo, ok? Vamos lá. Então, Clovis se torna rei dos francos em 481. Neste momento, os francos estavam divididos em várias tribos. Por isso, se tornar rei dos francos não significava governar todos os francos que existiam, porque eles estavam separados, divididos. Significa apenas que uma grande dose de poder ele já possuía e ele possuía um exército que o favorecia. O grande projeto de Clovis era qual? Fazer com que todos os francos passassem a obedecer um único rei, ele mesmo. Ou seja, o objetivo de vida do Clovis era unificar a França. Muitas aspas nessa França aqui, não é a França tal como conhecemos hoje, mas os francos que viviam naquela região. Para dominar essa região, o que ele precisava? Precisava do exército, precisava fazer guerras contra essas tribos, porque apenas por meio da guerra estes povos germânicos demonstravam o poder. Então ele vai realizando esse sonho e vai fazendo guerras e mais guerras contra as tribos francas, tentando submeter todos ao seu poder, tentando unificar os francos. Contudo, no meio do caminho, acontece um desastre na vida do nosso querido Clovis. O que acontece com ele? Ele se casa, certo? Então, quando ele está com esse projeto de dominar todas as regiões, no meio do caminho, ele conhece Clotilde e ele se casa com Clotilde. O casamento dele, segundo o que a gente pode imaginar, foi fundamental para uma característica do governo dele. Qual era a questão desse casamento dele? A gente não tinha falado de religiões? Vamos lá. Clovis era politeísta. Em geral, ele acreditava em deuses romanos um pouco adaptados para o estilo germânico, certo? Mas, em geral, politeísmo, um tipo de crença. A esposa de Clovis, Clotilde, era cristã, mais especificamente, era católica. Clovis, antes disso, ele chegou até a destruir igrejas, matar pessoas da igreja. Ele não tinha nenhum apreço exclusivo por cristianismo, por religião católica, etc. Mas então ele se casa com Clotilde. E, pelo que a gente pode supor, ela teve uma influência forte sobre ele na decisão que ele tomou de se converter ao catolicismo. E esse é o ponto mais fundamental que a gente deve lembrar do governo de Clovis. Clovis é um rei dos francos que unificou a região da atual França e se converteu ao catolicismo. Dessa forma, ele fez uma aliança com o Papa e ele conseguiu apoio do Papa no projeto dele de unificar a França e, ao mesmo tempo,
ele propôs ajudar o Papa a espalhar a religião católica para a Europa. Esta aliança entre poder do Papa e poder de reis na Europa vai ser algo que vai fazer parte de toda a história europeia a partir de Clovis. Isso vai ser muito comum em todos os séculos seguintes. A Igreja passa a dar legitimidade ao poder dos reis. No caso de Clovis aqui, que é o que nós estamos trabalhando, a Igreja começa a dar legitimidade ao poder de Clovis. Em troca, Clovis passa a defender essa igreja, passa a defender essa fé, que no caso era o catolicismo. Defender essa fé de quem? Contra quem? Principalmente contra o paganismo, que era o conjunto de todas as religiões que eram politeístas, na época eram chamados de pagãos, ou seja, paganismo, e também contra o arianismo. O que era arianismo? Era o cristianismo, só que era uma versão do cristianismo, era uma interpretação de cristianismo que era rival do catolicismo. Então, a vitória do catolicismo neste momento contra o arianismo depende fundamentalmente da ação de Clovis, porque com a aliança ele alcança seu objetivo. Os francos se reúnem e a Igreja também alcança o seu objetivo. Os francos são unificados e passam a professar, passam a defender a fé católica. Depois de Clovis, com o passar do tempo, essa dinastia merovíngia foi perdendo um pouco a força, até que o filho de Carlos Martel, um rei que ficou conhecido como Pepino o Breve, vai pegar o poder para ele e vai dar início a uma nova dinastia. Então, Carlos Martel e Pepino o Breve dão início à dinastia carolíngia. Essa dinastia carolíngia faz o quê? Clovis não tinha aproximado a igreja para fazer uma aliança com a igreja? Com os carolíngios, essa aliança vai ser ainda mais forte. A parte de Roma, que até hoje fica o Vaticano e que é considerado terra da igreja, foi nessa época doada por Pepino para o Papa, ou seja, as alianças entre poder secular, que a gente fala que seria um poder temporal, um poder político, e o poder religioso, essas alianças vão ficando ainda mais fortes. Com o próximo rei da dinastia dos carolíngios, o Carlos Magno, vai manter essa aliança entre rei e igreja. E ele vai começar a construir um império. Ele começa a expandir o território dos francos. Existe um novo expansionismo nesse período da Idade Média. Ele tinha a ideia de conquistar um território que recuperasse aquilo que foi o antigo Império Romano. Só que para conquistar esses territórios e para governar esses territórios, o que ele fazia? Ele dividia esse território em vários pedaços, chamados condados e às vezes ducados. E aí ele mandava uma pessoa de sua confiança para governar esse território. Então mandava condes para governar esses pedaços que eram os condados, ou ele mandava duques para governar esses pedaços que se chamavam ducados. Ainda existiam territórios de fronteira que precisavam ser defendidos. Ele chamou esses territórios, ele também dividiu esses territórios em pedacinhos e chamou eles de marcas.
E aí mandou para governar esses territórios os marqueses. Cada lugar teria então um governante, só que todos deveriam obedecer Carlos Magno. O nome dessas alianças que ele vai fazendo com vários nobres, ou seja, com várias pessoas da elite do momento, é chamado de vassalagem. Ou seja, eu te concedo um pedaço de terra, eu te dou algumas rendas e você, em troca, faz o que eu estou pedindo. Você também me protege em determinados momentos. Se eu precisar de você, você deve me dar ajuda militar, ajuda financeira. Ou seja, é uma aliança entre o rei e um nobre. Chama-se contrato de vassalagem. Qual é a questão? Isso funciona enquanto Carlos Magno foi vivo. Quando ele morreu, estes pequenos territórios, os líderes desses pequenos territórios, começaram a falar: eu não quero obedecer mais império nenhum. Eu quero agir pela minha própria conta. E aí é neste momento que a Europa vai se fragmentar totalmente. Então nós temos um primeiro cenário que é lá atrás que a gente viu Império Romano dominando toda a Europa. Depois, meia dúzia de reinos governam a Europa, fragmentou, dividiu em pedaços. Por fim, a Europa vai ser dividida em infinitos pequenos pedaços que, como veremos na próxima aula, serão chamados feudos. Última coisa que preciso falar é que este Império Carolíngio, governado pelo Carlos Magno, começa a se fragmentar com o Tratado de Verdun, do século IX, certo? Com esse Tratado de Verdun, o Império é dividido em 3 partes. Daí por diante, vai se dividindo cada vez mais, dando origem ao feudalismo.